Olá, olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma aula de Álgebra Aplicada 1. Dessa vez estamos no módulo da P4, vamos para a P4, são 3 aulas, né? Eu acho que a divisão aula, aula e exercício acaba ficando um pouco melhor. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então, faremos 3 aulas. Então, aula 1 será sobre autovalores, autovetores. Aula 2 será sobre diagonalização de operadores e aula 3 falaremos sobre exercícios envolvendo esses dois assuntos. Beleza? Então vamos lá. Vamos buscar pequenininho, pequenininho, cadê? Aqui, estou pequenininho. Perfeito. Então, já sabemos, voltando, né, antes de eu continuar, já sabemos que uma transformação linear, ela admite uma matriz, tá? Deixa eu só perfeito. Tá, então toda transformação linear, ela é em si uma matriz, ela admite uma matriz que possa tomar a sua representação. Pode, uma matriz ela faz o papel da transformação linear. Tá, então para algebrista, matriz e transformação linear é praticamente sinônimo. Lembrando que matriz nasceu para explicar transformações lineares, né? Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês, que usar matriz como se fosse tabelinha é a mesma coisa que você pegar uma superfície de grafeno para usar como para nivelar uma mesa que tá bamba, tá? Então você tem uma coisa muito mais potente, né? Uma coisa que tem diversas outras funções para você fazer uma função elementar de tabela. Não, matriz não é isso. A gente usa muita matriz para explicar transformações lineares. Então a gente usa muita álgebra de matriz. Então, multiplicação de matriz serve para fazer composição de transformações lineares. Inclusive, é uma questão da prova de vocês, da P3, tá? Então vamos lá. Então, a partir de agora eu vou trabalhar com matriz e transformação linear, sendo praticamente a mesma coisa. Vamos à nossa primeira definição. Então, definição. Vamos definir alto valor e alto vetor. Tá? Então, ó, seja V um R espaço vetorial, lembrando que também pode ser C espaço vetorial, se estivermos trabalhando com os complexos, pode ser Q espaço vetorial, enfim, tá? Então seja V um R espaço vetorial e T uma transformação linear T de V em V um operador linear. Pessoal, lembrando, qual que é a diferença entre transformação linear e operador linear? Operador linear é uma transformação em que o domínio e o contradomínio são o mesmo. Então, eu nunca vou fazer uma transformação de R2 em R3. Tá? Aqui, nesse caso, tá? Porque é sempre um operador. Então, é sempre de R2 em R2, R3 em R3, tá? R4 em R4, tá? P2R em P2R e assim por diante, tá bom? Nunca de um em outro diferente, tá? Esse tipo de transformação linear eu chamo de operador, tá? Então, um operador linear, tá? Então, ter um operador linear. Tá? Então, se Vzinho pertencente a V é um vetor tal que, importante, T, isso aqui tem que estar gravado, tá? Tem que estar gravado na memória de vocês, não gravado em vídeo, tá bom? Então, se T de V é igual a lambda V para algum lambda real, tá? Então
chamamos o lambda, chamamos V de autovetor de t, tá? E o lambda vai ser um autovalor. E lambda, um autovalor de t associado a V, tá? Então, cada autovetor tem seu autovalor e cada autovalor tem seu autovetor. Vice-versa. Na prática, a gente acha primeiro os autovalores para depois achar os autovetores. Pessoal, vamos lá. Ó, importante, cabeção, hein? Cabeção. Ó, olha o cabeção, hein? 3, 2, 1 e... Aí, yes, cabeção. Pessoal, autovalor é um valor. Autovetor é um vetor. Muito bom, vetor, exatamente, tá bom? Então, autovalor é um número, autovetor é um vetor. Não confunda as coisas. De novo, são coisas que dificilmente os alunos erram, mas sempre tem alguém que confunde autovalor com autovetor. Ah, professor, achei o autovetor deu 3. Não, o vetor não pode dar 3, o vetor é um vetor, você está pensando num número. Tá? Claro que tem espaços vetoriais que são numéricos, né? Por exemplo, os reais, mas não vai ser nosso caso, tá bom? Então, pensa, autovetor é um vetor, autovalor é um número, é um valor. Tá claro? Maravilha? Beleza, vamos lá. Voltamos, cabecinha. Perfeito. Ok. Tá, então, se você tem uma transformação linear, deixa eu resumir para vocês o que significa isso. Tá? Pessoal, esse conceito aqui de autovalor e autovetor, ele é muito, muito, muito importante. Tá? Ele vai te acompanhar aí até álgebra infinito. Tá? Se fizer um curso aí de álgebra aplicada a 2, vai aparecer lá autovalor e autovetor. É importante, muito importante. Olha só, de novo, antes de prosseguir, eu vou fazer um cabeção de novo. Ó, vamos pro cabeção. Perfeito. Ó, olha só. Se você encontra uma pessoa, vamos colocar a seguinte situação. Você vai lá, bate um papo com um amigo teu, que você não via faz tempo, e ele tá falando que se inspirou em você e foi fazer engenharia. E aí você perguntou para ele, e aí, já passou do cálculo 1? Ele fala, já passei do cálculo 1, cálculo 2, perfeito, tá? Aí você pergunta para ele, legal, e então, só pra gente brincar aqui, fala para mim, ó, vou ver se você é um bom aluno, o que é uma derivada? E vamos supor que nessa ele olha para você e fala, derivada? Não sei o que é derivada, como assim derivada? Opa, pera lá, você falou para mim que fez um cálculo 1, você falou para mim que você fez um cálculo 1 e cálculo 2 e você não sabe o que é derivada, né? Então você não fez um curso de cálculo 1 e cálculo 2. Fizeram qualquer coisa menos um curso de cálculo 1 e cálculo 2. Você está entendendo a importância do assunto? É a mesma coisa autovalor e autovetor. Claro que não é um álgebra 1, um álgebra 2. Na ESEG, as álgebras elas têm uma divisão um pouquinho diferente. Por carga horária e tal. No final a gente tem uma carga horária semelhante a qualquer outro curso de engenharia, mas ela é dividida em 4 cursos, tá? Então, o que acontece? Se você fez todos os cursos de álgebra, já passou de álgebra linear, né? Não álgebra pura, mas álgebra linear. Se você fez cursos de álgebra linear, então para nós aqui, né? Álgebra 1, álgebra 2, álgebra aplicada 1, álgebra aplicada 2. Você passou por isso e não sabe o que é um autovalor e um autovetor, né? Então tá estranho. A mesma coisa que passar por cálculo e não saber o que é derivada, tá? Então é muito central na álgebra linear, autovalor e autovetor, tá? Em inglês, se você quiser procurar o assunto, você vai achar como eigenvalue e eigenvector, né? São autovalores e autovetores. Não é auto de auto, tá? De automóvel, não é. Tá? Em inglês ele recebe uma outra nomenclatura, o
eigenvector and eigenvalue. Bom, então isso é muito importante, tá? Voltamos para a cabecinha. Cabecinha, perfeito, cabecinha. Ok, tá? Então, o que são esses autovalores e autovetores? Eu tenho uma transformação linear, pensa numa matriz, por exemplo, né? Transformação linear desde da nossa P1, estamos vendo transformações lineares. Agora já podemos enxergar transformações lineares e matrizes, são praticamente a mesma coisa. Pensa que você tem uma matriz ou uma transformação linear, tal que você tem um vetor, tal que você aplica nessa transformação, e em vez de causar uma deflexão no vetor, você só alonga o vetor, né? Isso é um alto valor e isso é um alto vetor. O alto vetor, na verdade, é a direção, é o vetor, e o alto valor é o quanto você estica o vetor. Certo? Perfeito. Importantíssimo também. Cada alto valor ele tem o seu alto vetor. Na verdade, não é o seu, é possivelmente os seus, tá? Então, determinado um alto valor, eu já vou explicar para vocês como determinar alto valor, tá? Então, determinado um alto valor, ele gera outros autovetores, ele determina outros autovetores, tá? Então, eu vou deixar anotado aqui a definição de alto espaço. Tá? Então, opa, tá. Alto espaço. Então, dado lambda 1 alto valor de T, um operador que vai de vem V, dizemos que os vetores tais que, né, vou colocar assim, os vetores, vou apagar aqui, ó. Os vetores V1 até VK tais que T de VI é igual a lambda VI com I 1 até K. Tá? Então, eu tenho K vetores, todos esses K vetores associados ao mesmo alto valor. Então, esses vetores são uma base, né? Eles formam uma base para o subespaço dado por alt lambda igual a gerado por todos esses vetores. V1 até VK, tá? Então, os autovetores associados a um único alto valor formam o que a gente chama de base para o alto espaço, tá? E a gente já vai entrar um pouquinho mais nessa definição de alto espaço, já chego lá, tá? Nada mais é do que eu vou chegar numa definição cíclica, mas depois eu vou chegar no porquê que chamo de alto espaço, tá? Por que essa definição cíclica? Porque é o seguinte, alto espaço relativo a lambda é o subespaço gerado pelos autovetores relativos a lambda. É só isso. Mas já eu falo o porquê do nome alto espaço, tá bom? Então, só para frisar para vocês que cada alto valor, de um alto valor pode sair um ou mais autovetores, tá? Depende, e depois a gente vai estudar, depende do quê. Perfeito?
Importante também salientar, gente, que vocês podem encontrar esses vetores, por exemplo, em vez de chamar de autovetor, pode pensar em vetor próprio. É a mesma coisa, é sinônimo. Autovalor, valor próprio, tá? Autoespaço, subespaço próprio, tá? Então são sinônimos. Aqui a gente vai chamar de autovetor, autovalor e autoespaço, tá? O autoespaço relativo a um autovalor. Perfeito? Outra definição que é muito importante para a gente. Perfeito. Tá aqui, ó. Definição. Né? Eu vou chamar esse polinômio aqui, né? O polinômio aqui, né? Nem mostrei para vocês que eu vou escrever. O seguinte polinômio ele vai se chamar polinômio característico. Tá? Então, dada uma transformação linear T e sua respectiva matriz de transformação, respectiva matriz T tá? De uma base B para uma base C, tá? Lembrando que T vai de V em V, B é uma base do V e C é uma outra base do mesmo espaço. Tá? Então, dada essa matriz, chamamos o polinômio característico de T de bem C o polinômio, nossa, que falta de alinhamento, né? Se fosse um teste psicológico já não tinha passado já. Beleza, tá? Chamamos o polinômio característico de T de bem C dessa matriz, tá? O polinômio o polinômio dado por polinômio lambda. Aqui eu vou chamar o seguinte, ó, vou colocar essa nomenclatura aqui. T de bem C, tá? Igual a, ele é determinante det de A, aqui a T, essa matriz, tá? Menos lambda vezes a identidade. Certo? Isso aqui é identidade de mesma dimensão da T. Vou colocar essa observação. Onde ID é a matriz identidade de mesma dimensão da matriz da T. Perfeito? Tá, então este polinômio ele é o cálculo de um determinante, ou seja, na prática, o que é isso? Isso aqui é pegar a matriz, você vai subtrair lambda
na diagonal principal. Bom, espera um instantinho que eu já vou sumir com esse BC. Tá? Já vou sumir com ele. E aí eu vou explicar por que eu vou sumir com esse BC. Olha só. E para isso, eu vou ter que definir o que é uma matriz semelhante. Na verdade, vocês já trabalharam com matrizes semelhantes quando a gente fazia mudança de base lá em Álgebra 2, mas eu vou definir o que é matriz semelhante e, e aí a gente trabalha com semelhança de matrizes. E aí a gente faz o polinômio característico em matrizes semelhantes, e aí eu vou explicar o porquê. Né? Então, definição. Duas matrizes A e B são ditas semelhantes quando existe uma terceira matriz, quando existe M invertível, tal que A é igual a M menos 1 vezes B vezes M. Tá, isso é a definição de matriz semelhante. Corolário. Corolário. Dado um operador T, tá? Operador linear, claro. T de V em V com matriz com matriz. Vou colocar assim, ó, T de beta 1, tá? Ou seja, referente a uma base qualquer beta 1 de V. E se eu pegar uma outra base beta 2 e T em beta 2, tá? Ou seja, eu tenho o mesmo espaço vetorial, eu troquei a base. Lembrando que a gente não troca o número de vetores, mas a gente pode trocar o tipo de vetor. Né? Não tipo, mas eu posso trocar os próprios vetores, tá? Mantendo sempre o número de vetores. Mas escolhi uma base beta 1, vai ter uma matriz tal. Escolhi uma outra base, a mesma transformação, não mudei a transformação, só que eu mudo a matriz dela, porque eu estou mudando a base. Tá? Essas matrizes, elas não são iguais, porém elas são semelhantes. Tá? Então, se eu tenho um operador linear com matriz tal nessa beta, beta 1, e matriz tal na base beta 2, onde beta 1 e beta 2 são bases distintas de T, de V. Então, nessa circunstância, existe M invertível, tal que essa matriz T1 na base beta 1, T1 não, é só T, né? Não é T1, é T só, porque a transformação é a mesma. É igual a M menos 1 T
beta 2, M. Ou seja, tá? Mesmo que eu mude a base, as bases são semelhantes. As matrizes são semelhantes. Ou seja, a matriz de T na base beta 1, ela é semelhante à matriz de T na base beta 2. Tá? Vou só adicionar aqui. Vou colocar assim, ó. Aqui em cima, anotação. A é dita semelhante a B. Tá bom? Então, eu posso mudar a base. Muda a matriz da transformação? Muda a matriz. Porém, muda de forma que elas sejam semelhantes. Tá? E por que pensar nisso é importante para a gente? Pelo seguinte motivo. Aqui, não, aqui, ó. Opa, volta, aqui. Isso aqui, tá? Então, ó, é desse polinômio característico que vão sair os autovalores. Já explico como. A gente vai calcular igual a zero. Só que eu preciso de uma base para determinar isso. Acontece que tem o seguinte resultado, né? Se as matrizes forem semelhantes, então elas vão ter o mesmo polinômio característico. É o que eu vou mostrar para vocês. Proposição. Matrizes semelhantes possuem o mesmo polinômio característico. Tá? Como é que mostra? Vou mostrar isso. Então, como é que calculava o polinômio característico, né? Eu vou fazer o seguinte. Seja P um instante. Aqui, perfeito. Tá. Então, ó, vou chamar assim, ó. Seja P de A igual a P de A não, né? P lambda A. P lambda A igual a det de A menos lambda identidade. E seja P de B, PB, né? Igual a det de B menos lambda identidade com matriz A semelhante à matriz B. Se elas são semelhantes, tá? Então o que acontece? Se A é semelhante a B, então existe uma matriz M invertível tal que A é igual a M menos 1 B vezes M. Esse conceito vai ser importante para a gente diagonalizar o operador também. Tá? Então, P de A, PA de lambda, né, é igual a det de A, só estou copiando, menos lambda identidade, que é igual a, né, A não é M menos 1 BM, então eu vou trocar aqui, ó,
m menos 1, b m menos... Tive que pausar porque o cachorro estava latindo, ainda está latindo um pouquinho. Mas vamos lá, o problema é que não só vaza áudio, como me tira totalmente a concentração. Brincadeira, vamos lá. Então, eu troquei A por M menos 1, BM menos lambda identidade. Só que a identidade, a matriz de identidade, ela é a mesma coisa que M menos 1 vezes M. Então, isso é igual a det de M menos 1 BM menos, eu vou colocar o escalar no meio, M menos 1 lambda M, porque escalar comuta com matriz, tá? Então, a matriz M menos 1 corta com M, fica identidade. Isso é igual a det de M menos 1, parênteses, B menos lambda identidade, vezes M. Perfeito? Só que determinante é multiplicativo. Então, o que acontece? Isso é igual a... eu vou acabar cortando... Deu um crepe aqui no meu celular. Vou pausar de novo. Vocês não têm noção do trabalho colossal que dá para gravar essas aulas. As interrupções, as falhas. É absurdo, absurdo. Mas vamos lá. Então, matriz, volta, determinante é uma função multiplicativa, tá? Então, vai cortar o m menos 1 com m. Vai cortar isso aqui, ó. Tá? Por propriedade do determinante, tudo bem? Não por propriedade, não, eu não estou cortando esse de dentro aqui com esse daqui de dentro. Eles não cortam, isso não comuta, tá? O que vai comutar é o determinante. Vai acontecer isso, ó. Na verdade eu vou apagar, senão não vou dormir em paz. Vai acontecer isso aqui, ó. Det de m menos 1 vezes det de b menos lambda identidade vezes det de m, tá? Aí aqui corta. Esse vai cortar com esse, tá? Porque isso daqui é 1 sobre det de m. Aí eles cortam. Isso dá igual, no final das contas, a det de b menos lambda identidade, tá? Ou seja, se A e B são matrizes semelhantes, então o que acontece? Elas têm o mesmo polinômio característico, tá? E qual que é a consequência disso? A consequência disso é... Ok? Maravilha, tá? A consequência disso é... Então, corolário uma transformação linear possui sempre o mesmo polinômio característico independente da base de V. Não é transformação linear, não é um operador linear. Coloca assim, ó. Operador linear T de V em V possui o mesmo polinômio característico
polinômio característico independente da escolha da base para V. Tá? Então, ele sempre tem o mesmo polinômio característico, independente da escolha de base. Tá? Então, essa definição aqui, ó, que eu coloquei para vocês, não essa aqui. Tá? Eu não vou mais usar T de B em C, eu vou colocar só um T aqui, porque independente das bases, ele vai ter o mesmo polinômio característico. Tá? Não importa. Tá? Então, eu vou colocar só P de T de lambda. Tá? Assim, denotaremos por P T de lambda o polinômio característico da matriz de T. Aqui eu vou colocar assim, na matriz de T referente à base canônica, que é o que está escrito, tá? Só que independente da base tem o mesmo polinômio característico, tá? Então, independente da base, a notação para polinômio característico fica como pt de lambda. Perfeito? Maravilha, ótimo, estamos progredindo. Isso nos leva a um grande resultado. Esse resultado é extremamente importante e vai ser muito útil para a prova de vocês. Tá? Então, vou colocar assim, ó, proposição. Tá? Coisa horrível, né? Pior ainda. Melhor apagar tudo, fazer de novo. Proposição. Os autovalores de t são exatamente as raízes do polinômio característico. É isso que a gente vai mostrar. Seja t de V e V um operador linear, lembrando que operador linear é a mesma coisa que transformação linear, onde o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial. Tá? Então, isso é uma transformação linear. Tá? Então, seja um operador linear, então, tá? Um operador linear, vou colocar assim, ó, e V um R espaço vetorial de dimensão finita. Dimensão finita. Perfeito. Então, os autovalores de T são exatamente as raízes de seu polinômio característico. Tá? Bom, como é que é a demonstração? Então, demo.
Então, suponha existir lambda e v tais que t de v é igual a lambda v. Essa equaçãozinha aqui você tem que saber de trás para frente, tá? É muito importante. Alto vetor, alto valor, tá bom? Se isso acontece, né, vamos pensar na t como uma matriz. Tá? Então, eu pego a matriz da t, tá? Matriz da t vezes o vetor. E aqui, pessoal, é uma notação delicada, porque quando a gente faz matriz vezes vetor, eu estou pensando no vetor coluna, tá? Então, aqui é um vetor normal, aqui eu estou aplicando o vetor, estou pensando no vetor coluna. Isso é uma coisa que às vezes passa meio batido, tá bom? Então, V aplicado no vetor, tá? Menos lambda vezes o vetor. Lembrando que como eu estou operando com matriz, esse V é um vetor coluna agora. Tá? Isso é igual a zero. Perfeito? Tá. Então, aqui, ó, vou até deixar anotado. Vetor coluna. Tá. Isso significa que eu vou colocar o V em evidência. Vai ficar assim, ó. T, matriz de T, menos lambda vezes a identidade. Por que identidade? Porque V é uma matrizinha, uma matriz coluna. Tá? Então, quando eu fatoro V, eu não posso fazer subtração de matriz com número, é sempre matriz com matriz. Tá? Então, aqui V é a mesma coisa que V vezes a matriz de identidade. Tá? Coloquei o V em evidência. Isso tem que ser igual a zero. Isso daqui é uma transformação linear. Transformação linear. Tá? Essa transformaçãozinha aqui, ó, ela é linear, né? Ou seja, ela é uma matriz de uma transformação linear, portanto é uma transformação linear. Tá, mas existe um vetor que você aplica nessa transformação linear e dá zero, tá? Porém, é linear, porém, este V diferente de zero é tal que V pertence a um núcleo de T menos lambda identidade. Tá? Porque é uma matriz, isso aqui é uma transformação linear que você aplica um vetor não nulo e dá zero. Tá? De onde sai isso? Sai dessa equaçãozinha aqui. Perfeito? Se um núcleo é diferente de zero, tá? Ou seja, como núcleo como o kernel desta transformação ó o avião agora, hein? Isso é hora de viajar, pô. Menos lambda identidade, tá? Como esse núcleo ele é diferente de zero, o que vai acontecer? Essa matriz aqui, ela precisa... como que a gente fazia para encontrar o núcleo dessa matriz? A gente precisava resolver um sistema homogêneo. Quando que o sistema homogêneo ele só tem a solução nula? Quando o determinante é diferente de zero. Mas eu não quero que tenha só a solução nula, eu quero que tenha mais solução do que a solução nula. Então, o determinante dessa matriz, ele tem que ser igual a zero. Segue que det desta matriz determinante dessa matriz, lambda da identidade,
tem que ser igual a zero. Beleza, mas o que que é isso? Isso aqui é o polinômio característico. Esse é o Pt de lambda igual a zero. Tá? Então, o que que acontece? Se existe alto valor e alto vetor, os autovetores são raízes do polinômio característico. Tá? Então, é por isso que o polinômio característico é muito importante para a gente. Tá? É de lá que vão sair os autovalores. Perfeito? Vamos então fazer um pequeno exemplo e aí a gente encerra. Próxima aula a gente fala sobre os autovetores de fato e como a gente usa os autovetores para diagonalizar matrizes. E diagonalização é muito importante porque dá para fazer potências grandes de matriz. Isso a gente usa muito em álgebra aplicada 2. Tá bom? Então vamos lá, vou fazer um pequeno exemplo. Então, seja exemplo. Tá escutando? Cachorro? É pra me irritar, certeza? Ótimo. Então, exemplo. Vou pegar essa transformação. Pegar uma simples, depois a gente elabora os exemplos na aula de exercícios. Pega t de xy igual a yx. Tá? Uma transformaçãozinha linear simples. Encontre seus autovalores. Passo 1. Pessoal, passo 1. Transforma a transformação, fica estranha, né? Encontra a matriz da transformação. Então, como é que faz para encontrar a matriz da transformação? Ah, professor, depende da escolha de base. Não depende da escolha de base. Se não depende da escolha de base, cabeção, vamos lá, cabeção. Importante, ó. Cabeção é quando vem as coisas importantes. Ó, cabeção. Tá? Então, não depende da escolha de base. Se não depende da escolha de base, o que eu vou fazer? Eu escolho a base mais simples do mundo. Qual é a base mais simples do mundo? É a canônica. Tá? Então, vamos escolher sempre a canônica. Professor, eu quero escolher uma outra base. Tudo bem, não tem problema. Só que teu colega vai escolher a base canônica e vai ter 10 vezes menos trabalho do que você. Perfeito? Tá? Então, vamos escolher a base canônica. Vai ser muito mais fácil. Tá? Vamos montar a matriz da transformação referente à base canônica. Cabecinha, 1, 2, 3 e... Yes, cabecinha. Tá? Então, ó, resposta. Tá? Vamos encontrar a matriz de T. Em que base? Na canônica. Por isso eu não vou colocar nada aqui, ó. Não vou colocar can. Podia colocar can de canônica. Mas o professor está preguiçoso. Então eu não vou colocar can de canônica. Vou deixar sem nada. Tá bom? Beleza. Então vamos encontrar a matriz de T na base canônica. Tá? Como é que faz? Primeiro, qual que é a base canônica? Sendo beta igual a... Quem que é o primeiro vetor da base canônica? 0, eu estou trabalhando com, claro, né? Eu estou trabalhando com T de R2 em R2, tá? Então, T de 1, 0 e T de 0, 1. Só para a gente recordar. Essa é a base canônica. Então, vamos calcular. Logo, T de E1 é igual a T de 1, 0, que é igual a 0, 1. Né? O x é 1 e y é 0. Perfeito. E T de E2 igual a T de 0, 1, que é igual a 1, 0. Tá? Daqui do primeiro sai a primeira coluna. Primeira coluna.
E aqui sai a segunda coluna. Segunda coluna da matriz. Ou seja, a matriz de T é a matriz dada por 0, 1, 1, 0. Tá bom? Beleza. Essa é a matriz de T na base canônica. Professora, eu quero escolher outra base. Não precisa escolher outra base. Por quê? Nós mostramos que, ó, um operador linear possui o mesmo polinômio característico independente da escolha da base para V. Então, escolha canônica, tá? Escolha canônica, facinho de aplicar, independente da escolha de outra base. Podia colocar uma base mais complicada, mas vai te dar o mesmo polinômio característico. Vamos calcular, então, o polinômio característico. Logo, polinômio característico da transformação T é dado por determinante de quem que é a matriz? Isso aqui, ó. Vai ficar 0, 1, 1, 0, menos lambda identidade. Qual a identidade? A identidade 2 por 2. 1, 0, 0, 1. Ou seja, é aquilo que eu tinha falado para vocês, que vai ser a mesma coisa que subtrair 1 da diagonal principal, subtrair lambda da diagonal principal. Então, vai ficar o determinante dessa matriz aqui, ó. Vai ficar 0 menos lambda, 1, 1 menos lambda. Tá? Esse determinante. E esse determinante vai ser igual a... Aqui vai ficar, fazer incluso aqui, né, uma 2 por 2, lambda ao quadrado menos 1. Lambda. Que puta lambda feio. Perfeito. Lambda ao quadrado menos 1. Tá? Portanto, os autovalores, logo, os autovalores são as raízes de x quadrado menos 1 igual a 0. Ou seja, x mais 1, x menos 1 igual a 0. Portanto, x igual a 1. X não, né? Lambda. Tô falando de x. Ó, o vício, né? Falo de vocês, mas ó, o vício. Lambda quadrado menos 1, lambda mais 1, lambda menos 1. Ou seja, lambda igual a 1 ou lambda igual a menos 1. Tá? Então, são dois autovalores. A resposta, autovalores. Já tinha colocado a resposta, né? Vou apagar. Já está aqui, ó. Esses são os autovalores. Vou deixar aqui melhor. Tá? São dois autovalores. Tá bom? Beleza, então a gente fica com esse exercício só para vocês entenderem qual que é a mecânica que vai vir daqui para frente, tá? E na aula de exercícios a gente faz tanto 2x2 quanto 3x3, tá? 4x4, daí para frente segue a mesma lógica, mas é importante a gente trabalhar alguns exemplos em matriz 2x2, matriz 3x3, beleza? Ficamos por aqui então, tá? Importantíssimo, tinha um recado importantíssimo para vocês. Cabeção, tá? Importantíssimo, gente. Tem alguns alunos de diversas turmas, não só da turma de álgebra aplicada, tá? Que estão deixando as coisas para REC. Tá? O que vai acontecer? Na REC vai ter muito volume de coisa para vocês trabalharem, tá? O tempo vai ser menor, não vai ser vantagem.
aproveita agora, que vocês têm tempo para fazer as avaliações, não deixa para entregar depois, cuida das datas, tá? Eu imagino que logo no primeiro momento todo mundo ficou confuso. Lá para P2, todo mundo estava extremamente confuso, as datas não estavam claras para ninguém, né? A gente não sabia como proceder. Agora já está todo mundo bem ajustado, tá? Então não deixa para REC final, tá? Não deixa para tanto para REC final. Imagina todo esse conteúdo para REC final. O que nós professores estamos fazendo? Nós estamos trocando o elemento surpresa por um elemento conteúdo, tá? Eu até nas provas anteriores até dei aí uma moleza aí para vocês, seriam questões que viriam em 1 hora e 40 de prova, vocês teriam que vir pronto para fazer isso, tá? Então foi uma bela de uma oportunidade para vocês. Não joguem isso no lixo. Muitos de vocês nem merecem estar escutando isso, tá? Puta, vocês estão super show de bola. Tô falando aí para 5% dos alunos, 10%, não chega a 10. Não chega a 10. Tô falando para 5% dos alunos. Não deixa para depois, tá bom? Porque imagina assim, nós estamos trocando o elemento surpresa pelo elemento volume. Você imagina como é que vai ficar esse elemento volume lá na REC final? Vai ser muita coisa, gente. Não vai valer a pena, tá? Então vamos cuidar. P3, P4, vamos sair com nota boa, tá bom? Eu incentivo vocês a trocar ideia uns com os outros. Só claro, né? Na hora de escrever, cada aluno escreve a sua própria prova. Isso é muito importante. Muito importante que você coloque no papel exatamente as coisas que você sabe fazer, tá? Não vai simplesmente copiar, né? Aí pode incorrer em quebra do termo de integridade acadêmica e você eventualmente vir a ser desligado caso seja comprovado uma cópia explícita dos seus colegas, tá bom? Mas eu incentivo vocês, conversem entre si, resolvam o exercício entre si, tá? Tirem as dúvidas comigo, tá bom? Façam isso com muito carinho, não deixem para depois, tá? Vamos voltar para a cabecinha. Aqui. Então, só para revisar com vocês, por enquanto, tem poucos exercícios. Na verdade, tem até bastante exercício que dá para fazer, porque dá para vocês irem achando os autovalores. Eu vou deixar os autovetores para a próxima aula, que já estourou aí quase 1 hora de vídeo. Eu mato vocês. Eu sempre falo assim, ó, vou gravar 5 minutos de vídeo. Essa aula eu gravo em 5, sai 1 hora de vídeo. Mas não tem jeito, né? É a qualidade que a gente tem que manter. Ainda que eu estou passando rápido por alguns assuntos. Tá? Mas então, resumo, o que tem que fazer? Dado uma transformação linear, isso aqui ó, é o esqueleto de um exercício qualquer. Vai vir isso para as próximas aulas, tá? Para os próximos exercícios. Vai ter que seguir esse roteiro. Então, primeiro, dá uma transformação linear, te dou lá uma transformação linear. Muito provavelmente eu vou dar uma de R3 em R3. Vão vir os próximos exemplos. O que você tem que fazer? Encontra a matriz. Precisa de uma base estranha? Não, pode escolher a canônica, tá? Porque todos os polinômios característicos são os mesmos, independente da escolha da base. O que você faz? Pega a base canônica, tá? Como é que faz para achar? Aplica o primeiro vetor na transformação, pega o resultado da primeira coluna, ó. Com isso achei a primeira coluna. Depois, pega o segundo vetor, aplica na transformação, achei a segunda coluna. A partir daqui eu tenho a matriz da transformação linear. Agora eu consigo calcular determinante, porque antes eu não tinha determinante. Tá? Como que faz para achar o polinômio característico? Você tem que calcular esse polinômio aqui, ó. É o determinante da matriz menos lambda a identidade, tá? 1001. Ou seja, no final das contas, você vai pegar essa matriz aqui e vai subtrair lambda na diagonal principal. Tá? Subtrai lambda na diagonal principal. Escreve isso direitinho, pessoal. Vocês têm tempo para escrever, tá? Então escreve isso direitinho para não comer tua nota, tá bom? Então, escreve tudo isso daqui, isso é importante. Calcula o determinante. Calculou esse determinante? Esse daqui, ó, é o polinômio característico, tá? Igual ao polinômio característico, aqui eu fiz por fatoração. Pergunta clássica, professor, pode ir por Bhaskara? Pode, claro que pode ir por Bhaskara. O problema é quando dá uma equação de grau 3. Aí você tem que fatorar mesmo, tá? Bhaskara não dá conta. Tá, mas aqui Bhaskara dava conta.
tá? Que a fatoração sai muito mais fácil, tá bom? Então, as raízes são 1 e menos 1, 1 ou menos 1, tá? Então, são 2 autovalores. Para cada um desses autovalores, vai surgir um autoespaço, tá bom? Nos vemos nas próximas aulas. Forte abraço, até mais. Valeu!